Eu não sei exatamente em que momento aceitei essa ideia idiota. Talvez tenha sido o orgulho, talvez a vontade de provar alguma coisa para mim mesmo ou apenas para calar a boca dos meus amigos. Eles sempre diziam que eu era o mais medroso do grupo, o que nunca topava nada. Então, quando a conversa virou para aquele cemitério abandonado na beira da cidade, eu sabia que não tinha mais como voltar atrás. O desafio era simples: passar a noite inteira lá dentro, sozinho, até o sol nascer. Sem celular, sem música, sem companhia. Apenas eu, meu caderno e uma lanterna. Eles me esperariam do lado de fora, no carro, para garantir que eu não fugisse no meio da madrugada. Riam dizendo que eu não duraria nem uma hora, que voltaria correndo antes mesmo da meia-noite. Aquele cemitério. Só de pensar nele já me dava um arrepio estranho, mas eu escondi isso muito bem. Ele fica afastado, numa área de mata que já foi estrada antiga, usada pelos tropeiros de séculos atrás. Dizem que foi desativado depois que a cidade cresceu, e construíram outro mais moderno. Esse ficou esquecido, tomado pelo mato, só lembrado em histórias de assombração que os velhos ainda gostam de contar. A mais repetida é a de um tal de Corpo Seco. Um homem tão cruel em vida que, quando morreu, nem a terra quis aceitar seu cadáver. Nas versões que ouvi de pessoas mais velhas, ele era um homem que cometeu pecados sem perdão. Seu espírito foi rejeitado tanto por Deus quanto pelo diabo, e a própria terra expulsou o corpo. Dizem que o cadáver ressecado, reduzido a ossos e couro, com unhas e cabelos compridos, emergiu do túmulo e passou a vagar durante a noite, aterrorizando quem o visse. A lenda era usada para advertir crianças que maltratavam os pais ou zombavam de padres. Eu sempre ri dessas coisas, mas confesso que quando cheguei diante do portão de ferro torto e enferrujado, algo no ar me fez engolir seco. O sol estava se escondendo atrás das árvores, pintando o céu de um laranja sujo que logo virou cinza. O silêncio era absoluto, pesado, como se a mata ao redor tivesse prendido a respiração só para me observar. Nem grilos, nem pássaros, nada. Apenas o rangido das correntes quando empurrei o portão e ele cedeu, abrindo-se com um barulho metálico que ecoou alto demais, como se fosse um aviso. Entrei. O chão estava coberto de mato alto, quase escondendo as lápides quebradas e as cruzes tortas. O cheiro era uma mistura de terra úmida, folhas podres e ferro enferrujado, como se todo aquele lugar tivesse se impregnado de ferrugem e abandono. A cada passo meus pés afundavam no solo macio, e por mais que eu tentasse me convencer de que era apenas lama, havia uma sensação estranha de pisar em algo que respirava por baixo. Respirei fundo, fechei o portão atrás de mim e pensei: é só uma noite. Apenas algumas horas. Nada além de um monte de histórias inventadas para assustar crianças. Mas no fundo, eu já sabia que aquela noite não seria como as outras. Logo que o portão se fechou atrás de mim, percebi que havia algo errado. Não era apenas a escuridão que começava a tomar conta do cemitério, nem o peso da aposta que eu havia aceitado. Era o silêncio. Um silêncio absoluto, sufocante, como se o ar estivesse preso em um frasco. Nenhum som de inseto, nenhum coachar de sapo vindo da mata, nem mesmo o farfalhar das folhas no vento. Só um vazio opressor, tão denso que meus próprios passos pareciam proibidos de ecoar. É curioso. Quando você está em um lugar deserto, espera ouvir pelo menos a natureza tentando se impor. Aqui nada, nem um único grilo. E quanto mais eu prestava atenção, mais percebia que o silêncio não era natural. Era como se alguém tivesse apertado um botão e desligado o mundo. Sentei-me sobre uma lápide quebrada para tentar me acalmar. Tirei meu caderno da mochila e comecei a anotar algumas impressões apenas para manter minha mente ocupada. Mas a cada linha escrita, minha mão tremia mais. Eu não conseguia parar de pensar que, se tudo estava calado lá fora, era porque havia algo dentro daquele lugar que o resto do mundo não queria incomodar. O vento finalmente soprou, mas não trouxe alívio. Veio frio, úmido, carregado de um cheiro de ferro molhado. Era estranho. Não balançava todas as árvores, nem fazia as folhas secas do chão se moverem. Era um vento que parecia circular apenas em torno de um ponto específico, um túmulo antigo,
maior que os outros, com uma cruz de pedra quase desmoronando. Observei aquele túmulo por longos minutos, tentando entender por que o ar parecia girar sempre ali, como se fosse sugado para dentro de alguma coisa. Tentei rir da situação, me convencer de que era apenas uma corrente de ar natural, mas não consegui. Havia uma sensação de que o vento não estava soprando, estava respirando, e eu tinha a impressão perturbadora de que cada vez que ele passava, algo ali dentro me escutava com atenção. Eu não sei explicar em que momento o desconforto virou paranoia. Talvez tenha sido quando percebi que o silêncio não mudava, mesmo com a noite já completamente caída. Talvez tenha sido o vento que continuava girando em torno daquele túmulo específico, como se respirasse sozinho. Ou talvez tenha sido a sensação clara, quase física, de que havia olhos sobre mim. Não era apenas um medo vago, era real. Um peso na nuca, um arrepio que começava nas costas e se espalhava pelos braços. Toda vez que eu virava a cabeça rápido, certo de que veria alguém me observando entre as lápides, não havia nada. Mas o frio no estômago denunciava. Eu não estava sozinho. Apaguei a lanterna por alguns segundos, só para testar se era impressão. A escuridão me engoliu inteiro. Foi então que notei. Havia sombras que não deveriam estar ali. A lua cheia iluminava o cemitério de forma irregular, mas certas pedras quebradas refletiam de um jeito estranho, como olhos de animais escondidos. Fixei o olhar nelas por longos segundos e juro que vi uma delas piscar. Comecei a suar frio, mesmo com o vento cortante. Meus ouvidos zumbiam como se esperassem por um som que não vinha. Eu me peguei prendendo a respiração, tentando ouvir qualquer coisa além do silêncio. Era pior do que se tivesse gritos, porque esse vazio parecia consciente, intencional, como se algo estivesse se escondendo só para me deixar enlouquecer. Escrevi no meu caderno com a letra trêmula: não estou sozinho aqui. Não consigo provar, mas tenho certeza de que alguém está me olhando o tempo todo. Não de fora, daqui de dentro mesmo. E foi nesse momento que senti um calafrio tão forte que quase derrubei a caneta. Era como se alguém tivesse passado atrás de mim. Nenhum som, nenhum movimento no mato. Apenas aquela sensação indescritível de uma presença, fria, imóvel, esperando. Eu não tive coragem de olhar para trás. Eu já estava convencido de que havia alguém me observando, mas ainda tentava me enganar, dizendo que era apenas minha mente pregando peças. Até que ouvi. No começo, pensei que fosse apenas o estalo de um galho, mas não. O som não vinha de cima, das árvores. Vinha do chão. Um som áspero, seco, irregular, como se algo duro arranhasse a pedra. Era lento, arrastado, quase preguiçoso, mas cada repetição parecia mais próxima. Segurei a lanterna com as duas mãos e apontei em direção ao barulho. Nada, apenas lápides quebradas e cruzes de madeira podre. Respirei fundo e disse em voz alta: deve ser um tatu ou uma cobra. Minha voz soou falsa, frágil, até para mim mesmo. O barulho voltou, dessa vez acompanhado de uma vibração mínima no chão, como se algo raspasse contra as pedras, deslocando poeira e terra. Não era o tipo de som que um animal faria. Era mais humano, como se unhas enormes e ressecadas estivessem tentando ganhar tração. Minha boca secou. Apontei a lanterna de novo e, por uma fração de segundo, juro que vi. Um vulto, pequeno, magro, contorcido, rastejando entre duas sepulturas. Parecia pele contra ossos, um brilho úmido onde devia haver olhos. A luz tremia junto com a minha mão. Eu queria correr, abrir o portão e sair dali, mas minhas pernas simplesmente não obedeciam. A coisa se arrastava devagar, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. E o som me deixava nauseado, porque parecia que não era só no ouvido que eu o ouvia. Era também dentro do peito, vibrando nas minhas costelas. Quando percebi, já estava dando passos para trás, tropeçando em uma raiz que emergia do solo. O feixe da lanterna passou por cima do túmulo antigo, aquele de onde o vento parecia respirar. A cruz de pedra estava ainda mais inclinada e na terra solta em frente havia marcas, como se algo tivesse saído dali recentemente.
deixando riscos profundos arranhados no barro úmido. Não sei se foi imaginação ou realidade, mas juro que o arrasto parou nesse instante. O silêncio voltou e eu percebi que estava prendendo a respiração, com o coração batendo tão alto que parecia querer fugir do peito. Foi aí que a voz começou. Baixa, fraca, mas próxima demais. Um sussurro áspero, como folhas secas amassadas contra o ouvido. Eu esperei tanto tempo. A lanterna tremia na minha mão e eu tinha certeza de que, a qualquer instante, ia deixá-la cair. Aquele sussurro não vinha de fora. Não exatamente. Parecia ter entrado pelo meu ouvido e se espalhado por dentro da cabeça, ecoando como um segredo que eu não deveria ouvir. Engoli seco e apontei o feixe de luz para onde achei que vinha a voz. No começo, nada além de lápides tortas e sombras alongadas pela lua. Mas então, algo se ergueu, não como uma pessoa que se levanta, e sim como algo que nunca deveria se mover, tentando imitar um corpo humano. A pele era fina demais, ressecada, como couro esticado sobre ossos. Cada articulação parecia prestes a se partir, estalando conforme ele se apoiava nos braços para se levantar. Não havia carne de verdade, só fragmentos colados ao esqueleto, endurecidos, rachados, como troncos secos de árvore. E os olhos não eram olhos. Eram buracos fundos, escuros, que refletiam a luz da lanterna de um jeito doentio, como se houvesse ali dentro uma brasa quase apagada, prestes a reacender. O cheiro me atingiu logo em seguida. Um misto de poeira antiga, ferro enferrujado e algo azedo, apodrecido, que me fez engasgar. Não era o cheiro de morte fresca, era pior. Era o odor de algo que morreu há tanto tempo que já não pertence nem aos vivos, nem aos mortos. Ele não andava. Não tinha força para isso. Se arrastava, arranhando o chão com as unhas que mais pareciam pedaços de osso expostos. A cada movimento, a pele estalava, soltando um pó escuro que se misturava ao vento. A voz voltou mais clara, ainda que baixa. Eu não sinto o tempo, só a espera. Eu recuei, tropeçando de novo, mas não conseguia desviar os olhos. Era como se, ao encarar aquela coisa, eu estivesse preso a ela. Não havia mais a menor dúvida. Aquele era o tal corpo seco das histórias. A figura que nem a terra quis acolher, condenada a vagar, a apodrecer sem nunca descansar. E naquele instante percebi o detalhe mais perturbador. O túmulo de onde ele saíra tinha meu sobrenome na lápide quebrada. Aquela coisa parada diante de mim era o pesadelo em carne. Ou melhor, em couro ressecado. Mas o que mais me aterrorizava não era a visão, era a voz. Não vinha da boca dele. Aliás, a boca mal se movia, apenas rangia, abrindo-se em rachaduras que pareciam cortar ainda mais sua pele endurecida. O som nascia direto na minha cabeça, ecoando atrás dos olhos, como se o pensamento não fosse meu. Era um murmúrio áspero, irregular, como folhas sendo esmagadas no chão seco. Ninguém rezou por mim. Nem a terra me aceitou. Eu fechei os olhos por instinto, mas não adiantou. A voz estava dentro. Quanto mais eu tentava bloquear, mais alto ficava, se espalhando pelo meu corpo inteiro. Fui cruel. A confissão era fragmentada, mas carregada de rancor. Filho ingrato, homem sem fé. Pisei na fome, escarneci da dor. Nem Deus, nem diabo quiseram minha alma. Senti uma pressão no peito, como se cada palavra empurrasse algo para dentro de mim. E junto da voz, começaram os flashes. Imagens que não eram minhas. Uma mulher chorando com a mão no rosto, um cão sendo chutado, uma criança faminta estendendo a mão e recebendo apenas desprezo. Tudo embaçado, acelerado, como se fossem lembranças roubadas. Eu quis gritar: "Não é meu! Isso não é meu!" Mas minha garganta travou. O corpo seco continuava a se arrastar cada vez mais próximo, e sua sombra alongada parecia se esticar até minhas pernas. O cheiro piorava, sufocante, impregnando minha roupa, meu cabelo, como se eu já estivesse sendo marcado por ele. Décadas, sozinho, ouvindo apenas o vento. A voz se intensificou, sibilante. "E agora você. Você me escuta? Você me vê?" Eu tremia.
Não sabia mais se escrevia no meu caderno ou se minhas mãos apenas desenhavam linhas tortas. Mas uma frase saiu, quase sem eu perceber, rabiscada no papel. Ele não fala comigo. Ele fala por dentro de mim. E no instante em que percebi isso, o corpo seco ergueu a cabeça, como se tivesse lido a frase junto comigo, e deixou escapar um som que não era riso, nem lamento. Era algo entre os dois, seco, rachado, como madeira se partindo ao meio. Ele parou a poucos passos de mim, a pele colada aos ossos estalando como couro seco que racha ao sol. Eu segurava a lanterna firme, mas já sabia que a luz não o afastava. A claridade apenas revelava o que talvez fosse melhor não ver. E então a voz voltou. Não nos ouvidos, mas dentro da mente. Mais clara, mais insistente. Você não precisa ter medo. Eu só quero que fique. Engoli seco. Meu corpo inteiro tremia, mas as pernas não respondiam. Era como se algo me empurrasse a ouvir. Décadas. Ninguém fala comigo. Décadas de silêncio. Eu não quero mais estar sozinho. Aquilo não era súplica, não havia doçura na voz. Era uma exigência travestida de pedido, uma ameaça envolta em desespero. Se você for embora, eu vou junto. Essas palavras gelaram meu sangue. A cada sílaba parecia que minha pele ressecava, que a garganta ardia como pó. Tentei responder em voz alta, quase um sussurro. Eu não pertenço a esse lugar. Mas ele se aproximou ainda mais, o rosto cadavérico tão perto que eu podia ver rachaduras na pele formando sulcos profundos, como se fossem raízes de uma árvore morta. Pertence sim, agora pertence. As imagens voltaram a invadir minha mente, sem que eu pudesse evitar. Não mais fragmentos de sua vida, mas de algo que estava acontecendo ali comigo. Vi meu corpo deitado ao lado do túmulo, pele cinzenta, olhos secos, a boca aberta sem respirar. Ao mesmo tempo, me vi caminhando por entre as lápides, magro, estalando, assobiando como vento morto. Sacudi a cabeça tentando afastar aquilo, mas o corpo seco parecia sorrir sem músculos, apenas um estalar de ossos. Só um pouco de companhia, só até o silêncio acabar. Era como se ele não pedisse para eu ficar uma noite. Era mais. Era como se pedisse que eu dividisse com ele a eternidade. E pela primeira vez, eu senti uma vontade estranha, perigosa, de aceitar. Eu já não sabia onde terminavam meus pensamentos e onde começavam os dele. Era como se a voz do corpo seco tivesse encontrado rachaduras na minha mente e, aos poucos, fosse se infiltrando, enchendo cada espaço vazio com suas palavras. Ele não gritava, não ameaçava. Falava baixo, num tom quase íntimo, como quem confidencia um segredo. Não precisa mais carregar o peso da solidão. Divida comigo, só um pedaço. Ninguém vai notar. Minha boca estava seca, os lábios rachados, como se eu tivesse passado dias no deserto. Quando tentei engolir, minha garganta queimou como se estivesse cheia de areia. Passei a língua nos dentes e percebi um gosto metálico, enferrujado, como se minha própria saliva estivesse apodrecendo. Minhas mãos tremiam, mas não era apenas medo. A pele parecia enrugar na mesma velocidade em que eu escrevia no caderno. Passei o dedo no braço e senti, pela primeira vez, que não era apenas impressão. Minha pele estava áspera, fina, quase transparente. Debaixo dela, as veias se apagavam, como raízes secando. A cada segundo mais imagens surgiam na minha cabeça. Eu não as criava, elas eram empurradas para dentro de mim. Vi uma mulher implorando por comida. Vi um cachorro arrastado por uma corda até o tronco de uma árvore. Vi uma criança caída no chão, ignorada. Não eram cenas minhas, mas eu as sentia como lembranças minhas, pesando no peito, corroendo a consciência. Eu te mostro quem eu fui, e você me mostra quem você é. Depois, não seremos mais dois, seremos um. Meu coração disparava, mas a sensação não era de vida, era de desgaste. Cada batida parecia sugar mais energia do que dava. Meus pulmões ardiam, o ar entrando áspero como se respirasse poeira. Foi nesse instante que o pensamento veio. Um pensamento que não parecia meu, mas que brilhou dentro da minha mente
como uma tentação perigosa. Talvez não seja tão ruim. Talvez seja pior continuar sozinho. E foi aí que percebi o perigo, porque até aquele momento eu só tinha medo dele. Mas agora, uma parte de mim queria acreditar na promessa. O corpo seco percebeu. Ele soube. Não precisei dizer nada. Ele inclinou a cabeça, rangendo os ossos do pescoço, e deixou escapar aquele som que parecia um riso rachado, meio gargalhada, meio lamento. Eu sinto. Você já é metade meu. Meu estômago revirou. Vomitei, mas não saiu nada além de bile escura, espessa, com grãos como pó. O cheiro de ferrugem tomou minha boca, e quando limpei o rosto, percebi que as lágrimas que escorriam não eram claras. Eram escuras, pesadas, como se fossem feitas de terra misturada a sangue coagulado. Escrevi no caderno, quase sem enxergar direito. Ele me corrói, ele me seca por dentro, e o pior é que parte de mim não quer resistir. Levantei os olhos. O corpo seco estava a um passo de mim, imóvel, apenas respirando sem pulmões, respirando pelo vento que girava em torno de nós. E dentro do vazio dos olhos dele vi meu reflexo. Eu estava seco, cinzento, morto. E ainda assim, sorria. E por um instante, eu quis que aquilo fosse real. Quando minhas pernas decidiram correr, já não havia racionalidade. Não pensei em direção, em estratégia, em nada. Apenas queria sair dali, como um animal acuado que corre sem olhar para trás. Mas o cemitério parecia brincar comigo. A cada passo, algo se repetia. Uma lápide quebrada que eu jurava ter deixado para trás reaparecia diante de mim. Uma cruz de ferro torta, que deveria estar no começo do corredor, surgia outra vez, como se fosse multiplicada. E o pior era a árvore seca. A única árvore dentro do cemitério com galhos finos como ossos. Eu a via de novo e de novo, sempre no mesmo ponto, mesmo que eu corresse em direções diferentes. Era como correr dentro de um sonho ruim, daqueles em que as pernas pesam e o chão se estica para sempre. Mas aquilo não era sonho. Cada tropeço doía, cada arranhão deixava marcas. A diferença é que o tempo parecia se dobrar sobre mim. O som do arrasto me perseguia. Hush, shh, Era lento, mas nunca ficava distante. Não importava o quanto eu corresse, o som permanecia atrás de mim, constante, como se fosse a batida de um coração que não era o meu. Em certo momento, tive a impressão de que não era apenas um som externo. O arrastar ecoava dentro do meu peito, como se meus ossos raspassem uns contra os outros, me lembrando que eu também poderia secar, quebrar e me arrastar como ele. Cheguei ao portão, finalmente, ou ao que deveria ser o portão. Ele estava lá, mas não como antes. A corrente solta que eu tinha deixado pendurada agora estava firmemente enrolada, o cadeado fechado, oxidado, como se nunca tivesse sido tocado em anos. Puxei, bati, esmurruei o ferro. O barulho ecoou apenas dentro do cemitério, abafado, como se o mundo lá fora tivesse sido apagado. Gritei pelos meus amigos, com toda a força que o ar seco nos meus pulmões permitiu. Nenhuma resposta, nenhum som vindo de fora. Era como se não houvesse nada além daquele lugar. Desisti do portão e corri para os muros. Tentei escalar usando as pedras soltas como apoio. Cada vez que alcançava uma altura, elas se quebravam em pó, se desmanchavam nas minhas mãos como se fossem feitas de areia antiga. Caí várias vezes, rasgando os braços, sentindo a pele arder, mas quando olhei os cortes, não sangravam como deveriam. Em vez de sangue fresco, um líquido escuro e espesso escorria, grosso como piche. Foi aí que percebi o que me aterrorizou de verdade. Eu não estava apenas preso no cemitério. O cemitério estava preso dentro de mim. O corpo seco não precisava correr atrás. Onde quer que eu fosse, ele já estava. Vi sua sombra projetada contra o muro, mesmo sem lua. Vi seu vulto entre as cruzes, mesmo quando não havia espaço para alguém estar ali. E no momento em que tentei olhar para o céu, em busca de estrelas ou da lua como referência, o céu não existia mais. Não havia nada. Apenas escuridão. O vento girava em torno de mim, frio, cortante, mas agora trazia algo novo. Palavras. Sussurros indistintos, mas que juntos formavam um único recado.
Não corra mais. Você já faz parte. Me arrastei pelo chão, tentando fugir mesmo sem saber para onde. Cada vez que eu afastava os olhos dele, acabava de volta ao mesmo lugar. Diante do túmulo antigo, a cruz rachada e inclinada para o lado, o mesmo onde o vento respirava. Era como cair em um poço sem fundo e descobrir que o poço está dentro de você. Foi nesse momento que compreendi a sentença. Não havia fuga. O portão, o muro, o céu, tudo era ilusão. Eu corria dentro de um espaço que já não obedecia às regras do mundo. Corria dentro da boca do corpo seco, e cada passo me levava apenas mais fundo para dentro dele. Não lembro o momento exato em que parei de correr. Talvez porque minhas pernas já não respondessem, ou porque, de alguma forma, eu soubesse que não fazia diferença. O cemitério não tinha fim, ou melhor, o fim era sempre o mesmo ponto, o mesmo túmulo rachado, a mesma cruz inclinada, o mesmo vento que respirava como se estivesse vivo. Caí de joelhos diante daquela sepultura. O chão estava úmido, mas não de chuva. Era umidade fria, pegajosa, que grudava em minha pele como suor gelado. Apoiei as mãos no solo e senti a textura áspera, como se não fosse terra, mas carne ressecada. O corpo seco estava lá, parado a poucos metros. Não se movia, não precisava. Apenas me observava com aqueles buracos fundos que refletiam um brilho doentio. E eu, esgotado, percebi que não tinha mais forças para resistir. A voz voltou, calma, sem pressa. Você já ficou. Não precisa ter medo. O tempo não importa mais. O silêncio nunca mais vai te deixar. Aquelas palavras deveriam me aterrorizar, mas o que senti foi rendição, uma aceitação estranha, como se o desespero tivesse se transformado em apatia. Talvez fosse isso que ele queria. Talvez fosse isso que ele fazia com todos que encontrava. Secava a resistência, arrancava a luta até sobrar apenas o vazio. Peguei meu caderno, tremendo. A última coisa que eu podia fazer era escrever. Talvez alguém um dia encontrasse aquilo. Talvez meus amigos. Talvez algum estranho. Talvez ninguém. Mas escrever era a única forma de ainda me sentir humano. Com a letra trêmula, registrei. Estou cansado. Ele não me deixa sair. Talvez nunca tenha havido saída. O corpo seco não me persegue mais. Ele só espera. E quanto mais espero junto dele, mais sinto que estou me tornando parte. Minha pele arde, resseca. Meus olhos pesam. Quando piscar, talvez não abram de novo. Talvez quando abrirem, já sejam os olhos dele. Levantei o olhar. O corpo seco já não estava distante. Sentara ao meu lado, sem que eu o percebesse se mover. Seu corpo rachado estalava como madeira no fogo, e um pó escuro caía de seus ombros. Não havia calor, não havia vida, mas eu podia jurar que sentia uma estranha familiaridade, como se estivesse olhando para um espelho do futuro. A voz sussurrou uma última vez. Eu não estou sozinho. Não mais. E pela primeira vez, eu não discordei. A lanterna apagou. O vento cessou. O silêncio se fechou sobre mim como um caixão. A escuridão parecia um peso. Não era apenas ausência de luz, era uma substância que se infiltrava pelas frestas dos olhos e pela boca entreaberta, preenchendo-me por dentro. Senti a lanterna escorregar da minha mão, mas nem ouvi quando ela tocou o chão. O silêncio era tão espesso que abafava até os ruídos mais banais. Logo percebi que o silêncio não era apenas ao redor. Ele se instalava dentro de mim. A respiração, antes arfante, ficou rasa. O ar entrava áspero, arranhando como se eu aspirasse poeira seca. Tentei tossir, mas o som não saiu. Era como se minhas cordas vocais tivessem sido envolvidas em areia grossa. Quando passei a mão no pescoço, a pele parecia papel velho prestes a rasgar. Sem a lanterna, dependia da luz da lua filtrada pelas árvores para enxergar. Mas logo meu mundo se reduziu a sensações táteis. Sentia cada fissura se formando, cada centímetro de pele que secava e encolhia, puxando os músculos, colando-os aos ossos. Tentei erguer a mão diante do rosto e vi dedos finos demais,
Unhas que pareciam mais compridas e curvas do que um instante antes, como garras amarelas emergindo aos poucos. Lembrei da lenda. Diziam que o corpo seco tinha unhas enormes e cabelos que nunca paravam de crescer. Agora eu entendia. Não era um detalhe macabro, era uma sentença. O tempo ali deixou de fazer sentido. Minutos ou horas se misturavam. Às vezes eu achava que estava adormecendo, mas meu corpo não descansava. Apenas desligava por instantes e voltava com espasmos que estalavam minhas juntas. Em um desses lampejos, ouvi, muito distante, o som de um motor e risadas. Meus amigos. O peso de lembrá-los me trouxe de volta à consciência. Quis berrar, avisar, implorar que fossem embora. Minha boca abriu em um movimento seco, mas a voz não saía. Em vez disso, um sussurro rouco igual ao que me atraíra antes deslizou sem controle dos meus lábios. Entra. Não me deixa. Era minha intenção os mandar embora. Mas a maldição distorcia cada palavra, transformando-a em convite. Tentei morder a língua, mas ela estava áspera, inchada, como se tivesse sido feita de madeira. Lá fora, o motor desligou. Ouvi passos hesitantes na estrada de terra. Estavam me chamando pelo nome. Cara, murmurou uma voz. Se isso for brincadeira, já deu. Vamos embora. Meu coração, ou o que restava dele, disparou. Senti uma vontade primitiva de correr até o portão, de impedi-los fisicamente de entrar. Mas minhas pernas se recusaram a obedecer. Elas já não pertenciam a mim. A pele esticada parecia grudada ao solo, prendendo-me como raízes. Um segundo som se misturou ao farfalhar distante das folhas, o tilintar de metal do portão sendo tocado. Meus amigos estavam indecisos. Riam nervosos, provavelmente tentando provar uns para os outros que eram valentes. Eu, do lado de dentro, era um prisioneiro do meu próprio corpo, vendo a história se repetir. Ele está nos pregando uma peça, disse outra voz. Só quer ver quem entra primeiro. A gente prometeu que ficava no carro, respondeu alguém, mas a frase perdeu força ao encontrar o mesmo silêncio opressor que me engolira. Eles não ouviam a si mesmos. O som se dissolvia no ar úmido, assim como os gritos que dei antes. Pelas frestas entre as lápides, vi uma sombra se aproximar do portão. Por um momento, a esperança surgiu. Talvez estivessem ali apenas para verificar e ir embora. Eu podia sentir meu corpo se esforçando para gerar qualquer barulho, qualquer alerta, mas a única coisa que saiu foi aquele sussurro cortante. Mais perto. Minha mente gritava, não, mas os lábios repetiam, venha. Vi uma mão tremer no ferrolho enferrujado. Então, sem mais um som, os passos recuaram. Alguém murmurou algo que não consegui decifrar. Depois apenas o ranger do carro sendo ligado, pneus girando na terra. Eles foram embora. Um alívio que durou um segundo, até eu perceber que, mesmo se tivessem entrado, não teriam achado minha voz verdadeira no meio daquela mentira que se instaurara em mim. O corpo seco não queria companhia à força. Ele queria seduzir, corromper, transformar. E agora usava minha voz para isso. As horas seguintes foram uma mistura de vigília e delírio. Às vezes via meu reflexo, espiando em poças de água parada entre as sepulturas, e o rosto que me encarava era ao mesmo tempo meu e de outro. Os cabelos, antes curtos, estavam grudados em mechas grossas, pesadas, como se fossem cordas molhadas que secavam ao sol. Os dentes, outrora brancos, estavam escuros, como madeiras queimadas. Em um delírio, ouvi passos pesados e um tilintar distante, como se correntes arrastassem algo. Percebi que não eram passos de gente, mas de cavalos. Fechei os olhos e me vi andando por uma estrada antiga, ladeada por mato, ao lado de homens que eu não conhecia. Sentia o peso de roupas de couro sobre meu corpo, um chicote na mão. Estávamos conduzindo bois, rindo alto, cuspindo no chão. De repente, uma criança magra surgiu ao lado da estrada, pedindo um pedaço de pão. Eu, no delírio, levantei o chicote e o estalei no ar, assustando a criança, rindo da miséria dela. Quando abri os olhos, suando frio, entendi que não era uma simples alucinação. Eram memórias que não eram minhas,
como se a maldição me obrigasse a reviver a crueldade do homem que se tornara o corpo seco original. Ele me mostrava quem ele fora, e agora as duas vidas se misturavam, confundindo a fronteira entre o que eu fiz e o que ele fizera. Dias, anos ou segundos depois, o tempo deixou de existir. Senti a terra sob meus dedos. Meus braços, antes presos, afundavam no solo úmido. Deixei-me ser puxado como se a terra me convidasse a entrar. Mas no meio do movimento, algo repeliu meu corpo, empurrando-me de volta à superfície. Era a maldição outra vez. Nem a terra me queria. A sensação foi de ser arremessado para fora de um abraço, de não pertencer nem acima nem abaixo. Assim aprendi que a maldição do corpo seco tem dois lados. Você não pode voltar a ser parte da terra, mas também não pode vagar livremente. Fica preso naquele espaço, condenado a esperar visitantes, a atrair outros para compartilhar seu fardo, mesmo sem querer. Não sei dizer quando comecei a me mover como ele. Em algum momento, levantei os braços com dificuldade, apoiando-me neles como uma criatura que esqueceu como andar. As articulações estalaram, a pele rachou, pó saiu das fissuras. Ao me arrastar, ouvi o mesmo som que me aterrorizara na noite da aposta. Era eu agora. E enquanto me movia entre as lápides, senti uma fome que não era de comida, mas de vozes. Queria ouvir alguém, qualquer um, só para quebrar o silêncio que me esmagava. Foi então que notei um clarão entre as árvores. Não era o sol. O sol parecia não nascer mais naquele lugar, mas faróis de carro bailando nervosos. Alguém havia parado na estrada. Ouvi um suspiro, o barulho de uma porta se abrindo. Um grupo de jovens caminhou até o portão rindo alto, falando do desafio que virara lenda. Ficar a noite toda no cemitério do corpo seco. Eles tinham lido algo na internet, talvez até meu próprio caderno, que algum curioso deve ter encontrado e fotografado. Riam dizendo que era besteira, que era só uma história para assustar. Senti o desespero e o alívio se misturarem. Alívio por ouvir vozes. Desespero por saber o que ia acontecer se eles entrassem. Eu, agora parte da maldição, não podia fugir. Podia apenas assistir e, paradoxalmente, chamar. O ciclo se repetiria. O cemitério que não aceita silêncio se alimenta daqueles que tentam quebrá-lo, e aqueles que entram nunca mais saem. Pensei nos meus amigos que um dia voltarão velhos ou nunca mais voltarão, sem saber que eu ainda estou aqui. Pensei em mim mesmo, tentando lembrar minha vida antes de tudo isso. Mas as lembranças desbotavam, sendo substituídas por imagens de um passado que não era meu, por vozes que não eram minhas. Tentei agarrar qualquer resquício de identidade, e o único traço que me restava era o caderno que deixei. Talvez, pensei, alguém ainda leia estas palavras e decida não entrar. Talvez, um dia, alguém que entenda o que é compaixão faça uma prece por mim, por nós, por todos que ficaram. A lenda diz que o corpo seco era assim, porque ninguém rezou por ele, porque nem a terra nem o céu o aceitaram. Quem sabe a misericórdia que nunca foi oferecida a ele e agora a mim, um dia nos devolva à poeira e ao esquecimento. Até lá, resta-me a eternidade do silêncio e o estalar das minhas próprias unhas crescendo em espirais grotescas, arranhando a pedra, chamando, sempre chamando, quem passar por perto. E assim termina essa sinistra história. Me conta se curtiu nos comentários. Um abraço assombrado a todos meus ouvintes do vazio e até a próxima história.